vamos lá. Primeiro, para a gente entender o conhecimento que a gente tem que ter em relação à internet das coisas, o quão abrangente ele é importante a gente compreender qual o impacto da internet das coisas, até onde vai a internet das coisas. E o que eu tenho para dizer para você é que tudo pode ser conectado. Always be connect, né? Essa frase nas pesquisas de internet das coisas, com certeza você encontra. Então, assim, tudo, olha agora ao seu redor, eu estou vendo aqui, né, uma caneta, eu tenho batom, eu tenho um copo d'água, eu tenho álcool em gel, eu tenho uma mesa, eu tenho meu computador, tudo, a minha roupa pode ser conectada. Então, nada vai escapar. Se eu abrir aqui a janela, a gente tem a cidade, a gente tem as lâmpadas das cidades, a gente tem o carro, não temos limites para a internet das coisas. Qualquer coisa pode ser conectada. Inclusive, a gente consegue até ter informações de coisas que a gente nem consegue pegar na mão, a exemplo do ar. O ar, a gente tem serviços de IoT que já são realidades para fazer esses controles, são as estações meteorológicas que estão medindo o fluxo do vento, a velocidade, como é que está a umidade do ar, né? Então, são coisas não palpáveis e que traz o impacto aí da internet das coisas. Então, primeira coisa importante saber é isso. Outra coisa, fala assim, Thelma, mas o IoT vai impactar tudo. A gente vê sempre surgindo novas áreas, novas questões. Por que o IoT vai impactar tudo? Porque ele é uma revolução. Então, vamos entender o que é uma revolução, né? A palavra revolução, ela vem do latim revolutione, que significa o ato ou efeito de revolucionar. Então, a internet das coisas está aqui realmente para revolucionar. O que significa esse ato ou efeito de revolucionar? Significa uma mudança radical dentro de uma sociedade, e nessa mudança radical, a gente afeta os pilares de contexto político, econômico, cultural, social, e a gente se estabelece uma nova ordem. O que significa isso? Significa que a internet das coisas traz para a gente novas realidades, novas formas da gente viver, da gente se relacionar e da gente consumir. Tá claro isso para vocês? E essa evolução da internet das coisas, porque tem, o que significa, né? A palavra evolução, que tem esse prefixo re, né? Por isso que a gente fala revolução, que é repetir, ressignificar, reforçar, evoluir algo que a gente já conhece, que a gente já sabe. Então, vamos agora entender o que o IoT está repetindo. O que a IoT está revolucionando? E, galerinha, talvez você possa ficar um pouco impressionado com essa primeira parte do conteúdo que a gente vai passar aqui. Mas valorizem, tá? Porque eu convivo com outros experts de IoT e o que eu vou falar para você é significativo e vai fazer você conectar mais fácil as oportunidades de internet das coisas, porque um especialista em internet das coisas, ele tá lá, ó, toda hora migrando e vigiando oportunidades. Então, talvez você não compreenda ou você espera logo nos primeiros 10 minutos um conteúdo técnico. A gente vai falar um pouco mais de particularidades de internet das coisas, mas essa base do que é esse impacto e por que essa revolução, né? O que a gente está repetindo da evolução é importante para você realmente entender e se conscientizar que a internet das coisas vai mudar a forma como o ser humano vive, se relaciona, faz negócios, trabalha. A gente já está sentindo um pouco disso, porque a gente já está vivendo essa revolução. Mas antes da gente falar da revolução do IoT, eu quero mostrar para vocês como uma revolução impacta o mundo.
como a gente aproveita as revoluções que já passaram para esse evoluir. Então, vamos colocar aqui, a primeira revolução industrial, ela trouxe a mecânica. Você consegue imaginar hoje como é que seria a sua vida sem a mecânica? Nessa primeira revolução industrial, a gente também trouxe, que puxou outras questões importantes, como o ferro, o carvão, a energia a vapor. É realmente importante para a gente entender que quando a gente fala que o IoT é uma revolução, eu estou trazendo referências de outras revoluções e como essa repetição ajuda a gente a construir o futuro. Tá? Inclusive, eu tenho um e-book que se chama Como Começar com a Internet das Coisas, e ele abre mais referências sobre as revoluções. A mecanização, ela se estendeu, fazendo com que a gente deixasse de ter os produtos construídos só de forma artesanal, e a gente começou e pôde construir as primeiras indústrias. Por isso que até hoje a gente fala Revolução Industrial, que foi assim que a gente permitiu a construção de indústrias. Então, a mecanização, ela foi uma transformação para o setor têxtil, para a metalúrgica e para a área de transportes. Quem imagina, até então, a gente não tinha, o nosso transporte era através de animais, e a mecanização permitiu com que a gente evoluísse outras formas de transporte, e mesmo para a agricultura, e outros setores que impactaram diretamente a economia. A questão do surgimento não só da mecânica, mas, para mim, o vapor também foi um grande marco da primeira Revolução Industrial, porque a gente começou a trabalhar as questões do carvão mineral, a gente pôde ter industrialização do ferro, permitindo, né, novos produtos. O vapor também otimizou as embarcações de navio. As estradas de ferro começaram a ser surgidas. A primeira locomotiva foi a vapor. Então, assim, uma tecnologia, uma criação, uma revolução inventada puxa, encadeia um monte de outros novos serviços, novas soluções, novas realidades. Tá claro isso para você? Vamos falar um pouco agora da segunda revolução industrial. O que impactou, né? O que aconteceu? Foi a questão da energia elétrica. Se consegue imaginar a sua vida sem energia elétrica? Diz para mim se isso é possível. E eu não sei como seria a minha vida sem energia elétrica, mas foi através da energia elétrica que a gente também conseguiu fazer as redes de telecomunicações. Até então, eu não tinha rede de comunicações. Então, eu começo assim, a primeira revolução, eu comecei a produzir em escala, então eu comecei a ter mais ofertas de demanda de produto. E aí, lembra que eu falei lá no início que o impacto econômico é político? Então, o mundo passou a comprar mais, passou a consumir, a gente começou a ter esses produtos industrializados, a gente começou a descoberta das fontes de energia, né? Então, o petróleo, através do motor da combustão, a água, que permitiu a criação das usinas hidrelétricas, o urânio que permitiu a gente evoluir as questões da ciência de energia nuclear. Então, são revoluções, são situações que marcaram a segunda revolução industrial. E aí comecei a fabricar em aço, e com aço eu consegui fazer grandes construções, como os pontes, as cidades começaram a desenvolver novos maquinários, edifícios, trilhos, próprias ferramentas. Foi
a invenção da lâmpada incandescente, que hoje é uma coisa natural ter uma lâmpada. Então, o dispositivo IoT, muito em breve, vai ter essa questão natural. E mudou. Os meios de transporte, que já tinha avançado na primeira revolução, com a locomotiva a vapor, ele evoluiu ainda mais. Né? A gente teve a invenção dos automóvees, do avião, os meios de comunicação, os primeiros foi a parte do telégrafo, depois a gente evoluiu para o telefone, a primeira tela que a gente teve foi o cinema, depois do cinema, a televisão. A gente teve avanço na química, com descobertas de novas substâncias, todos derivados da fonte de energia. Então, criou a energia, foi o surgimento do plástico, o desenvolvimento de armamentos. Então, o canhão, a metralhadora, e também foi quando nasceu as primeiras vacinas, os antibióticos, novas técnicas para cirurgias. Então, qual o objetivo da gente estar passando isso? Abrir a sua mentalidade, porque o que você vai conhecer de internet das coisas, o conhecimento que você vai ter como especialista em internet das coisas, você vai poder desenvolver uma série de outras novidades, inovações, que vai trazer novas experiências para a sociedade, novos produtos para consumir, vai mudar a economia, a relação de que a gente consome. Então, tá claro para vocês que a energia elétrica permitiu tantas outras coisas, comunicação, novas formas de transporte, até o avanço da medicina. Então, eu quero que você conscientize isso, a oportunidade que você tem em mão, o desafio e a responsabilidade que você tem ao se tornar um especialista em internet das coisas, porque você vai poder, da mesma forma, o que a IoT o que representa a revolução que a gente está vivendo agora, e o que você vai poder criar adicional em cima dela. A terceira revolução, eu não sei, você nasceu em que ano? Que revolução? Quando você nasceu já tinha energia elétrica? Como é? Que impacto que você teve aí? Eu nasci na terceira revolução industrial, que foi quando o grande marco da Revolução Industrial é a computação. Então, assim, sem a computação, a gente não poderia evoluir como a gente está evoluindo hoje para a internet das coisas. Faz sentido isso para você? A computação e o avanço também das redes de telecomunicações permitiu a gente ter um mundo globalizado e permitiu também avanços em pesquisas científicas, sistemas de informática, a programação. Foi aqui, nesse momento da terceira revolução industrial, que surgiu a robótica, a engenharia genética, a biotecnologia. Então, a gente fala agora, né, de nanotecnologia, de biotecnologia, foi o surgimento da computação que permitiu avanços para a gente ter outras categorias de produtos, de serviço. A gente também permitiu uma diminuição de custos com a computação, claro, né? Copia e cola, a gente não depender só do papel. E com isso, a gente diminuindo os custos, a gente conseguiu aumentar a produção industrial. A gente também acelerou a economia capitalista, surgiu novos empregos, em compensação, outros deixaram de existir. A própria TI começou e existe só por causa da computação, né? A gente começou também a desenvolver novas fontes de energias que têm impacto com menos poluentes, né? A gente trouxe também essa questão de uma consciência ambiental, a gente permite essa facilidade de se tornar uma multinacional, teve avanço nas metalúrgicas, então a gente consegue construção de aeronaves mais modernas, o progresso na eletrônica permite automação, um processo mais produtivo. A gente falou, né,
já sobre a questão de energias nucleares. Hoje a gente fala usinas termonucleares, os equipamentos médicos também usam a computação, então eles já são eletrônicos, né? Imagina se não tivesse isso, a gente tivesse hoje, agora que estamos em pandemia, toda vez que vai entrar num lugar, pegasse um termômetro, se fosse um negócio para a gente pôr debaixo do braço, não ia funcionar, né? Todo mundo ia ser meio anti-higiênico, né? E ia demorar muito mais para a gente entrar no lugar, ia ser mais difícil o impacto que a gente tem agora. E aí, o que acontece? Uma revolução vai aproveitando o que a outra tem de melhor, e a gente vai o quê? Repetindo, evolução, a revolução, tá? E nós estamos agora na quarta revolução. O que é essa quarta revolução? O que é que a gente está vivendo agora? Eu vou chamar de IoT para a gente juntar a inteligência artificial e a internet das coisas. Eu acho que não tem mais como separar esses mundos, porque inteligência artificial não teria tanta potência se a gente não pudesse aplicar em tantas coisas, que é o que a IoT permite, né? Eu não restringi a inteligência artificial só nos servidores, só em grandes organizações, e eu poder trazer ela para a ponta, para qualquer objeto físico. Então, nós estamos nesse momento. O que são os grandes marcos que a gente já teve? Embora essa revolução não terminou, a gente está vivendo, quem sabe você não participa de um marco relevante para a revolução, para a quarta revolução industrial, a gente teve o surgimento do IPv6. Se a gente não tivesse o IPv6, a internet das coisas nem poderia existir. Por quê? Até então, a gente estava trabalhando com o IPv4, e o IPv4 era limitado, já tinha acabado. E o IPv6 permite a gente ampliar os nossos ranges IPs de conexão na internet. Outra coisa que evoluiu, a questão do pagamento digital. A gente começou a ver menos dinheiro em campo, menos nota, e novas formas de fazer compras. E o pagamento digital é o que permite hoje a gente fazer assinaturas através de app, a gente pagar com os vestíveis, que são aquelas pulseirinhas, que substitui o seu cartão de crédito, o próprio e-commerce, né? E outra coisa que mudou nessa revolução é novas formas de consumo. Então, eu posso contratar produtos como serviço, é a era do SaaS, né? Então a gente tem o software as a services, mas não só isso. Hoje é possível você, por exemplo, alugar um notebook sem precisar comprar. Então, são grandes marcos já dessa revolução. E que, claro, a internet das coisas, a inteligência artificial, que foram grandes marcos. Que mais de marcos você considera importante? Cadê a galerinha aqui desse chat? Vamos agitar que eu quero entender como é que está a sua compreensão sobre o assunto. Então, por que é importante dizer? Porque o IoT ele vai ser um meio para a gente encontrar outras soluções, outras formas. Por isso que no primeiro episódio eu comentei que o IoT não é só tecnologia, ele é um negócio, porque ele é um meio para que a gente faça existir outros grandes marcos. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer é que a gente olhar sobre as datas dessas revoluções, porque a cada vez mais o mundo está acelerado. Se a gente for ver, a primeira revolução industrial foi há 200 anos atrás. Da primeira para a segunda, demorou 100 anos. 100 anos. E da segunda para a terceira, foram só 50 anos. E a quarta revolução começou aproximadamente em 2010. Então, a gente tem aproximadamente
10 anos vivendo a quarta revolução industrial. Será que, se a gente vê esse gráfico aqui, seguir a tendência, será que essa revolução vai durar só 25 anos? Então, falta muito pouco tempo para terminar. Eu não sei, talvez isso seja verdade. Talvez a gente tenha realmente só 25 anos para essa quarta revolução. Então, assim, não tem tempo para perder. Parabéns para você que está aqui dedicando o seu tempo em ouvir e entender e se conectar com essas oportunidades para poder aproveitar de imediato essa carreira. Uma outra questão que é importante dizer que nem tudo, né? Quando a gente resolve soluções, a gente cria outros problemas. Então, se eu for olhar aqui a primeira revolução industrial, que eu comecei a ter funcionários trabalhando em fábricas, até então não existia regras trabalhistas. E aí foi necessário criar regras trabalhistas, criar uma série de coisas para atender o impacto do que aquela evolução estava trazendo de questões não mapeadas. Então, claro, primeiro eu não vou pensar e preciso ter regra trabalhista para abrir uma indústria e contratar funcionário. Não, primeiro a gente começou a indústria, começou a contratar pessoas, e depois que foi criando as regras sobre férias, sobre que envolve regras trabalhistas, assim, como um exemplo para você. E, ao mesmo tempo, agora, por exemplo, na quarta Revolução Industrial, a gente vê questões similares. A própria questão da Lei Geral de Proteção de Dados é algo que está vindo pela necessidade de cada vez mais a gente ter os dados como novo petróleo, ter os dados como ouro e o mundo se atentou e falou, peraí, a gente tem que trabalhar a privacidade de dados, que se a gente não trabalhar agora, quando o IoT explodir, a situação só vai piorar. Então, é importante entender que vai só, não das questões de novos produtos, mas outras políticas, regras, outras ações, geralmente envolve também governo, para atender essa nova forma de viver e de oportunidades de negócios.